Mas, cara, me conta como é que tu... Onde é que você tava no dia que os caras... No fatídico dia que os caras foram buscar teu pai? Cara, eu tava em casa, eu tava dormindo. Eram as 6 e pouca da manhã, eu acordo cedo. Aí quando eu pego o telefone, às 6 e pouquinho da manhã, já tinha um monte de ligação do advogado, de um familiar dele que tava lá também. E aí, falei, aconteceu alguma coisa, né? Aí foi só o tempo de ligar para advogado. E ele falou, ó, Fábio, estão levando seu pai aqui agora pra... Eu falei, mas por quê? Pô, ninguém sabe, cara. Hoje é sábado. Aí você faz a associação na hora, nego. Pô, sábado? Você vai pegar... O que acontece? O que tem de urgência, assim, pra você justificar um processo na iminência ali de transitar em julgado? O cara faz num sábado. Aí foi ver, que dia é hoje? 22. Aí você vê o ardil, né, de querer fazer no dia 22. Mas foi um ardil de querer fazer no dia 22? 100%. Porque, porra... Ó, vou te falar, olha só, vamos de trás pra frente. Tá. Eu acho que você vai perguntar isso, eu já me adianto aqui. Quando você lê a sentença, ela já estava pronta no dia 21, foi sexta-feira. Eu queria, assim que o advogado falou, eu falei, cara, me manda a decisão para eu dar uma lida aqui, para eu entender o que está acontecendo, porque daqui a 6h30 eu tive a notícia, 6h32 já está a imprensa toda me ligando. Eu tenho que falar alguma, eu tenho que saber o que está acontecendo para fazer a defesa, né? Aí tu vai ver, Igor, ele fundamentou 90%, 99% em cima de uma vigília que eu convoquei a favor do meu pai, que aconteceria no sábado, 7 da noite. Sábado, 7 da noite. Tu fez essa vigília pro teu pai fugir? Claro que não, meu irmão. Porra, eu não posso mais, não sei, mas eu não posso mais orar pelo meu pai. Esse cara conseguiu botar no papel intolerância religiosa, assim, e que se exploda o mundo. É isso mesmo, não pode ter movimento evangélico. Eu ainda falei assim, depois teve a vigília, né? 1h30 de vigília, depois foi todo mundo para casa. Fizemos nossas orações, cantamos nossos louvores lá, tinha umas pessoas lá, né, junto com a gente. Por que ele bota na sentença? Não, isso é um modus operandi de uma organização criminosa. É mais um ato ilegal que está sendo usado como uma desculpa para facilitar a fuga do Jair de casa. Eu falei, meu Deus, como é que o cara consegue chegar na conclusão dele? Tem que ter fumado muita coisa, tirado alguma coisa errada. Não tem outra explicação, o cara não está dentro de si, cara. Porque o lugar é longe da casa dele. Apesar de ser na altura do condomínio, pô, vai aí quase 1 quilômetro de onde a gente estava até a casa dele. Tá. E ele bota lá como se isso fosse o modus operandi que foi usado para os grupos golpistas na frente dos quartéis. Porque na cabeça dele, ele tá imaginando o quê? Vai convocar uma vigília, vai começar a lotar de gente, os caras não vão sair nunca mais dali, vão cercar o condomínio para não deixar o Bolsonaro sair. Na cabeça dele, eu acho que passou isso. Só que ele tivesse me perguntado, eu ia falar, cara, vamos fazer 1h30, 2 e vai todo mundo para casa. Vamos orar, vou pedir a Deus fé, é o que nos resta. Porque que foi isso que rolou, inclusive. Foi isso que rolou, inclusive. E aí eu fui no detalhe. Eu falei, pô, deixa eu ver como é que... Aí ele falou assim, como é que tá na decisão, Igor? No momento desta decisão, a postagem do senador Flávio Bolsonaro na Rede X já tinha 62 mil visualizações. Eu falei, pô, no momento, 62 mil, cara, isso aí na minha rede social em 10, 15 minutos, já chega isso aí fácil, ainda mais um vídeo, né, convocando para uma vigília. Cara, eu postei o vídeo 16h54 da tarde. 15 minutos depois, já estava a sentença pronta. Irmão, não foi por causa da vigília. E já queria fazer no dia 22. Já tinha a resposta da Procuradoria-Geral da República e da própria Polícia Federal opinando pela transferência dele domiciliar para a Superintendência da PF. Então, assim, ele tinha tomado a decisão antes da minha convocação para a vigília, porque é um direito constitucional de reunião pacífica, de manifestar a minha religião. E ele ignorou. Não, isso aqui passou a ser um ato ilegal. E aí depois vem a história da tornozeleira. Quer dizer, não foi nem a vigília e nem a tornozeleira que na real motivou a transferência dele para a Superintendência da PF. Para mim, até agora, tinha sido o lance dele enfiar o ferro de solda na tornozeleira. Não, isso. Porque, veja, um leigo que nem eu, vai pensar, bom, se alguém tá com uma tornozeleira, qualquer coisa que eu faça na tornozeleira, minha casa vai encher de polícia. Vai encher como aconteceu. Não deu, acho que 40 minutos depois que foi acionado lá algum alarme lá na central de monitoramento, já tinha policial lá. E os caras chegaram, olharam a tornozeleira dele
E você vê, né, como é que é a maldade, ô Igor. Eles vazam o vídeo da pessoa que tá ali naquela hora, gravando o vídeo pra mostrar o que tinha acontecido. Primeiro eles vazam sem o som. Pra quê? Porra, pra humilhar o cara, né? Pra expor o cara. Se hoje um policial carrega alguém preso com a blusa do Flamengo, ele vai responder a um processo, pelo menos uma infração disciplinar, ele vai responder. Tá expondo a pessoa, o time de futebol, não sei o quê. Mas filmar a tornozeleira na perna dele, tudo bem, tudo ok. Ele merece, né? Ele tem que sofrer, ele tem que ser humilhado. Aí no primeiro momento vaza um vídeo sem som. E eu já tinha reconhecido, pô, parece a canela do meu pai, aquela canela feia pra cacete, né? A pelezinha fina, coitado, já tá com a pelezinha fina ali. E logo depois eu libero o áudio. O cara fala do pai dele. Porra, Aí libera um áudio. Aí quando você vê ele respondendo as perguntas da policial que tá ali filmando, cara, tá claramente com a voz arrastada. Tá alterada a voz dele. Aí a gente começa a falar, o que aconteceu, cara? Aí você vai puxando na história aquilo que a defesa coloca para explicar para Alexandre de Moraes o que tinha acontecido, foi a real mesmo. Ele estava tomando um remédio, tinha uma outra médica que aqui de Brasília que acompanhava mais de perto o presidente Bolsonaro, e ele estava com a crise na hora, aguda. E ela foi prescreveu um remédio, botou na receita o remédio, sem ter consultado outra equipe. Eu aproveito aqui para falar para todo mundo que começou a atacar essa médica, cara, não façam isso, cara. Ela fez ali na maior das boas intenções para ajudar meu pai a sair da crise que ele estava passando naquela hora. Não teve nenhuma intenção. Começaram a acusar a mulher de querer matar o Bolsonaro. Nossa. Ameaçar de morte a menina nas redes sociais. Com uma grande injustiça. Não façam isso. Ou vão para a rede social dela agora e peçam desculpas. Porque não tem absolutamente nada. Nada. Essa mulher não queria mal nenhum pro meu pai. Pelo contrário, queria ajudar ele naquela hora. Mas assim, quando você vai, os médicos vão olhar quais foram os remédios que foram dados, qual é a consequência da mistura desses dois remédios. É aquela mesmo, é ele entrar em paranoia, ele ficar enfim, viajando, não tá em si. Se você olhar a tornozeleira, pô, não tem os furos assim numa linha reta, né, cara? Parece um cara completamente sem coordenação motora nenhuma, que parece que tá mexendo a colher ali em cima da caixinha da tornozeleira. Quer dizer, alguém que quer fugir vai mexer na caixinha? Não, mete uma tesoura na pulseira lá e vai embora. Já era. Só que eu tenho um problema, né? Ele vai sair de casa, vai dar de cara com 4 policiais na porta da casa dele, monitoramento 24 horas por dia. Cara, é impossível, só se ele saísse voando. Então, ele não foi acusado de ter asa ainda, né? Tá quase chegando lá, só falta isso. Então, assim, uma coisa impossível de acontecer, mas ele queria fazer de qualquer forma, só, enfim... E é isso que a gente está vendo hoje. O Bolsonaro hoje é uma pessoa sequestrada, está num cativeiro, que está tendo um tratamento pior do que chefe de facção criminosa. Na tua opinião, o próprio fato dele estar com a tornozeleira já nasce de uma injustiça. Também, e outra coisa que eu esqueci de falar, Igor. A polícia chega na casa dele, vê a situação da tornozeleira, troca a tornozeleira, e ele volta pra cama pra dormir, cara. Caralho. Quem quer fugir? Olha que doideira. Então assim, não tem lógica você querer acusar o Bolsonaro de ter tentado fugir. É óbvio que ele só pela situação que ele estava dentro da casa, não tinha nenhuma necessidade dele estar de tornozeleira. Mas é pra humilhar mesmo, né? Bom, entendi. Tá, e aí a gente vai para um cenário no ano que vem, cara, que ele tá do ponto de vista... Bom, pro leigo que tá olhando, pra mim, eu olho e falo assim, putz, parece que o campo mais à direita, ele tá meio bagunçado. Ele não tem ali ele não tem um... Meu irmão, tu parece muito teu pai, que doideira. Puta parece, que pariu, o cara de lado aqui, puta... Eu quando botei uma foto dessa aqui, era parecida. Essa foto aqui já não é aqui. Teve uma outra que eu usei ali lá em Copacabana, na manifestação, que é uma foto diferente dele, né? Eu subi ali em cima do tri, fiz assim, Bolsonaro vai voltar, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa, meu assessor fez um quadro da foto. Eu fui, aqui, pai, que maneiro o quadro, pô. A foto aqui, ó. Pô, mas esse aí não sou eu, não, esse é você, né? Caralho, não, pai, é você, cara. Ele falou, né? Não, pai, é você esse aqui, pô, tá doido? Aqui é Bolsonaro do 2026, é você, não sou eu, não. Ele achou que era eu. Porra, parece pra caralho mesmo. De lado, então, parece pra caralho. Bom, e aí a gente tem um cenário de 2026 que dá pra dizer que o lado mais à direita, ele tá mais, entre aspas, bagunçado, não sabemos direito o que é. Não que... Eu sei que falta um tempo e muita coisa pode acontecer, mas a sensação é que, pô, o lado da situação, ele tá mais organizado. Lula já falou algumas vezes que deve ser o candidato,
né? E pro lado da direita tá quem será? Então aí tem os caras tentando resgatar, de certa forma, o capital político do teu pai. Então a gente tem o Tarcísio, a gente tem o Zema, a gente tem o Ratinho, a gente tem o Leite, a gente tem uma galera, o Caiado, que tá olhando pra isso daí pensando, putz, talvez, se eu for por aqui, esses votos aqui me colocariam na presidência da República. Mas vocês não estão muito afim de... Eu citei o Tarcísio? Se não citei, tô citando de novo. Tarcísio, Zema, Ratinho, isso. Caiado... Mas existe... Na minha análise, eu fico olhando assim, cara, existe... O Bolsonaro, ele não vai poder... Pelo andar da carruagem, o Bolsonaro não participará das eleições de 2026, teu pai. E aí precisa ainda de um candidato desse campo. E será que o Flávio, o Eduardo, a família Bolsonaro estaria disposta a abrir mão, de certa forma, do capital político em nome de um projeto que tem mais chance de sair vitorioso? Ou, sei lá, tu que vai ser candidato à presidência? Ô Igor, vamos lá, cara. Você só vai ouvir da boca de uma pessoa, se não puder ser ela, quem vai ser o candidato, que é o Jair Bolsonaro, e ele só vai fazer isso quando estiver livre. É isso que eu tô defendendo lá. Tá. Então, o Bolsonaro, do jeito que tá, o partido pode lançar os candidatos que quiserem aí, porque todo mundo sabe que a partir do momento que o Bolsonaro abrir a boca pra falar é o Igor, você tá no segundo turno. Né? E os outros candidatos que se precipitarem, porque, cara, isso é uma loucura, porque tem uma máxima na política, principalmente com relação à candidatura a presidente da República, que você nunca escolhe com muita antecedência. Porque independente do nome da circunstância, vai tomar tiro até não querer mais, até chegar na eleição, quer dizer, você pode nem chegar vivo em agosto do ano que vem, quando começa a eleição. Estamos falando aí de 10 meses, cara, é muito tempo. Ainda tem aí Réveillon, Natal, Carnaval, recesso, cara. Mas em 18 a gente sabia que teu pai ia ser candidato a Mas ninguém levava fé. É verdade. Ninguém levava fé. É verdade. Era o azarão, a gente não tinha nem partido, cara. É verdade mesmo. A gente não tinha nem partido. Tinha tempo de TV. A gente tava no PSC na internet. época. A gente tava no PSC na época e tinha uma preocupação do meu pai de algum momento alguém chegar e, olha, falar pro presidente do PSC, ó, não dá a legenda pra ele concorrer a presidente não. E a gente, né, enfim, ele tinha esse receio. E acaba aqui por uma divergência pequena, ele sai do PSC, a gente estava sem partido até, sei lá, aquilo era abril ou junho, a eleição na boca. O que ele fez? Ele percorreu o Brasil inteiro, defendendo as bandeiras dele, e esse movimento, tomando cada vez mais conhecimento. Pô, tem um maluco que pensa igual a mim, cara. Porra, esse é o cara que é o de fora do sistema, que não tem rabo preso, que vai fazer a diferença. E ele foi ampliando isso, como você falou, com a verdade. É mais fácil, sustenta, né? É algo sustentável. Você pode não concordar, mas ó, você tá votando no Bolsonaro, tu vai levar essa caixinha do Bolsonaro pra dentro de casa, vai abrir, não vai ter surpresa nenhuma, que tu sabe o que você tá comprando. Então ele sempre teve essa lógica dentro da política. A gente vai pro PSL, ô Igor, cara, com 7 segundos de televisão, sem dinheiro. Só com o que, cara? A gente fazia a nossa live no Facebook, cara. Acho que não tinha nem Instagram na época. Já tinha Instagram na época? Acho que nem tinha Instagram. Tu é igual a mim, tu é da época do ICQ, do Orkut, né, cara? Então, assim, ele vem desse jeito, com o jeitão dele, papo reto, falando o que defende e tal. E aí a gente tá distante pra caramba da eleição ainda. O que eu quero te falar? Não vai ter um nome agora, só vai sair da boca dele, e a gente vai lutar pra ser ele até o último momento. O que eu tenho certeza, Igor? A certeza que eu tenho é que o Lula não vai ser mais presidente do Brasil em 2027. Porque tá muito fácil para a população escolher qual campo ela vai querer votar. Aqui tem o nosso campo, que pode botar todos os nomes que você falou aqui. Tá todo mundo contra o Lula. Aqui, tem um lado que é a favor de tratar bandido como bandido, de não concordar com o narcotráfico, né, de não fazer como o Lula, que está aqui dando suporte para o Maduro, o ditador da Venezuela, que é um narco-estado, é uma rota de drogas e armas do Brasil, né, que sai do Brasil para o mundo. É uma pessoa que persegue mulher, que não tem direitos humanos, que prende seus opositores. E do lado de cá, a gente defendendo a liberdade. Tratamento duro para narcoterrorista. E aqui o cara dizendo que não quer considerar CV e PCC terrorismo. Aqui tem um grupo que é contra o aborto, e aqui tem um grupo que relativiza as regras para as mulheres poderem matar
uma criança dentro da barriga da própria mãe. Esse grupo aqui que comemora quando encontra uma bactéria lá em Marte, tem vida. Aí tem um feto dentro da barriga da mãe. Ah, isso não é vida não, só depois que fizesse 22 semanas. Pô, vai, né? Então assim, tem aqui um lado que quer se aproximar das maiores democracias do mundo e um lado que tá aqui defendendo o Hamas, ditaduras, que perseguem, que matam as pessoas porque são gays. Assim, nunca teve tão fácil escolher. E vão ser os debates que vão acontecer na eleição que o nosso campo vai defender, independente do nome. E lá de lá, a gente vai poder expor cada vez mais a verdade. Agora, cai quem quer, né, irmão? Porque eu fico pensando no cara que mora na Bahia. Cara, os últimos 20 anos são governados pela esquerda. A vida do cara só piorou. É um estado que tem lá mais gente que ganha Bolsa Família do que gente que tem carteira de trabalho assinada. A violência explodiu na Bahia, um dos estados mais violentos do Brasil. É aquele cara que fala, Lula deu tudo pra mim, na minha vida. Aí tu vai ver, o cara mora numa palafita com um esgoto passando na porta da casa e os filhos pulando no rio com esgoto. Quer dizer, o que o Lula deu pra essa pessoa? Por que tá votando num cara? Né? O presidente Bolsonaro faz um esforço danado para concluir obras como a do Rio São Francisco, para chegar água em um monte de lugar no Nordeste. E agora o Lula vai e simplesmente interrompe as últimas ligações que estão faltando e voltou àquela máfia de carro-pipa. Quer dizer, cara, só não enxerga quem não quer. Então, Igor, independente de quem vai ser o nome, e o meu trabalho é muito nessa linha de manter o mínimo de unidade, que é difícil, você administrar os ímpetos das pessoas, até às vezes a vontade da pessoa, que tá de boa fé, não, eu quero botar meu nome ali porque eu sei que eu posso fazer melhor do que o outro candidato da direita. Cara, bota o nome aí. Agora, todos têm a consciência que a hora que o presidente Bolsonaro, se não for ele, abrir a boca, inviabiliza muito, dificulta muito que tenha um nome diferente desse indicado pelo Bolsonaro para ir para um segundo turno contra a esquerda. Flávio, a tua fala é bem mais equilibrada e centrada e muito mais na linha de... Eu vou até vou até dizer vai. Assim, mais político, do que... Isso eu não estou dizendo do ponto de vista ruim, não. Assim, mais pacificador e conciliador que do teu irmão, por exemplo, né? Eu não quero que você fale por ele, pelo Eduardo, Não, posso falar, mas é um pouco diferente. Quando o Eduardo é um pouco mais... quando fala sobre isso, ele desce a porrada no Tarcísio. Recentemente tem o boato que eu li nos principais... nas mídias tradicionais, de que estaria tendo aí um entre aspas, racha entre tu, Michele, Eduardo, todo mundo. Não sei se tu viu isso. Sim, tu viu? Lógico. Pois é. O telefone não para de tocar, né? Mas... Eu imagino. Mas o meu ponto é, cara, essa é uma fala muito mais alinhada com a realidade. Mas uma característica minha, eu sempre fui assim, cara. Os meus embates sempre foram realmente na ideia. Porra, o meu prazer, cara, eu me elegi depois, assim, eu me elegi a primeira vez deputado, eu tinha 21 anos de idade. Cara, meu pai elegeu um poste. Eu era um estudante de direito, né, que acompanhava ele e tal, mas na força do sobrenome. Eu não sabia debater. Sabe o que eu fazia, cara? Eu ia pra uma rádio chamada Rádio Super 1440M, Rádio Relógio. Não sei se tu lembra disso. E tinha um cara lá, que era o Bacarim, que fazia um programa. Cara, devia ter 2 pessoas no Brasil inteiro ouvindo. Mas eu tava lá, cara, de madrugada, meia-noite, 1h da manhã, eu debatendo com ele, respondendo pergunta, ninguém tava ouvindo, então podia falar besteira, podia errar. Entendeu? Foi aprendendo, foi uma escola. Fui aprendendo. Aí, pancadaria ali ideológica no plenário da Assembleia do Rio, e por aí vai, cara. Mas só que eu sempre fui um cara que gosto do debate, gosto de trocar ideia, gosto de enfrentar, defender aquilo que eu acredito, mas nunca levo pro CPF, cara. Boa. Nunca levo. E o que não acontece, né, contra a gente é toda hora no CPF, mas enfim, eu já chegou coisa pra mim, cara, que era pra ter explodido deputado do PSOL, senador do PT. Cara, olha só, tu bateu na porta errada, tu vai aqui na Polícia Federal, tu vai lá no Ministério Público, que aqui eu não mexo com família e tal. É o meu perfil, cara, pode chamar de porra, inocente. Cara, eu prefiro fazer assim. E eu acho que isso acaba dentro do ambiente político.